Os escândalos serão lançados na fornalha acesa. Sim, pessoal, é assim que está escrito e é assim que vai acontecer. Porque o reino do Senhor Jesus não foi feito para acontecerem escândalos. Mas, infelizmente, eles acontecem. E aqueles que fazem esses escândalos, eles serão punidos. Haverá uma punição severa e definitiva da parte do Senhor Jesus. Isso vai acontecer. Mas é necessário entendermos que nós não devemos participar disso. Nós não devemos promover escândalos e nem apoiar aqueles que praticam escândalos. Isso é errado. Isso é algo inconveniente. O Senhor Jesus não quer que você e eu façamos tais coisas. Pelo contrário, Ele quer que nós evitemos de fazer isso. Temos que nos empenhar para evitarmos que isso aconteça. Ou seja, o escândalo não pode partir nem de você nem de mim em tempo algum. Então nós devemos fazer isso. Nós devemos estar conscientizados disso para não cometermos esse erro. Porque esse erro é algo combatido pelo Senhor Jesus. Ele falou a respeito disso. Então, nós devemos dar ouvidos às palavras dele para nos conscientizarmos disso, para que as palavras do Senhor Jesus sirvam para que nós possamos não deixar que isso aconteça. Não sermos motivo de tropeço para ninguém, porque é isso que os escândalos fazem. Fazem as pessoas tropeçarem, fazem as pessoas caírem, fazem as pessoas se prejudicarem pelo escândalo que às vezes nós mesmos praticamos. Então isso não pode acontecer. O Senhor Jesus não quer isso acontecendo na sua igreja. A sua igreja tem que estar livre disso. Só que hoje, infelizmente, nós vemos que no reino de Deus, que é toda a superfície da terra, existem muitos escândalos acontecendo. Muitos mesmo. E até mesmo nas denominações. Isso é um fato, é uma realidade. Muitos já viram isso acontecer. Isso está acontecendo até hoje. E vai acontecer até o fim dos tempos. Só que nós não podemos nos amoldar esse tipo de coisa. Não podemos consentir com isso. Isso é errado. Isso pode prejudicar a igreja, de alguma forma. Então, esses escândalos escandalizam a igreja do próprio Senhor Jesus. E ele, ao ver isso acontecendo, reprova, condena esse tipo de coisa. Então nós devemos entender que ao fazer isso, o Senhor Jesus está agindo de certa forma para preservar a sua igreja disso. Mas as pessoas é que têm que se conscientizar disso. As pessoas é que têm que evitar esse tipo de coisa, a todo custo. Porque a igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja irrepreensível, tem que ser uma igreja exemplar, tem que ser uma igreja onde essas coisas não aconteçam. Então, é hora de você e eu fazermos alguma coisa para mudar isso que está acontecendo, para não deixar que isso mais aconteça em tempo algum. Então nós devemos entender isso através do que está escrito. Porque, como eu falei, o Senhor Jesus falou a respeito disso muitas vezes. E eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre isso. O primeiro texto está aqui no Evangelho segundo Mateus. Ou melhor, vou ler aqui primeiro o texto de Lucas. Evangelho segundo Lucas. Depois eu vou lá para o texto de Mateus. Evangelho segundo Lucas. Está escrito assim: Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então, não importa qual seja o homem, pode ser você, pode ser eu,
pode ser um pastor, um bispo, um apóstolo, pode ser quem for, pode ser um presidente, um político, um governador, um cantor, um empresário, um ator, seja lá quem for, não importa quem seja. Ai do homem pelo qual o escândalo vem. Quando ele diz isso, ele generaliza para todas as pessoas. Para qualquer pessoa que venham escândalos, essa pessoa receberá uma punição severa. Isso é um fato real, vai acontecer literalmente. Então ele diz aqui, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então, os escândalos são as causas de muitas pessoas tropeçarem por causa do homem pelo qual o escândalo veio. É assim que acontece. Essa pessoa pelo qual o escândalo vem, seria melhor para essa pessoa amarrar uma pedra de moinho e se atirar no mar do que fazer tropeçar esses pequeninos pelo escândalo que ele praticou. Então, para essa pessoa acontecerá uma punição severa. É aquilo que eu falei. Ele será lançado na fornalha de fogo acesa para queimar. É assim que vai acontecer. Essa é a punição severa que virá para todo aquele pelo qual o escândalo vem, para todo homem, para qualquer pessoa que seja. Não existe exceção para essa regra. Todos aqueles que praticaram escândalos, eles sofrerão essa punição. Sim, isso já está escrito. E não vai mudar, essa sentença não vai mudar em tempo algum. Então eu vou ler aqui agora o texto do Evangelho segundo Mateus, que fala a respeito dos escândalos. Deixa eu achar aqui o texto. Achei aqui. Aqui o Senhor Jesus fala a respeito disso. Está escrito assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, quando o Senhor Jesus vier para o seu reino, ele vai falar para os anjos ajuntarem todos os escândalos, ou seja, todas as pessoas que praticaram escândalos no seu reino, que é este mundo. Porque este mundo é o reino de Deus. Então, todas aquelas pessoas que ao longo da história praticaram escândalos e iniquidades no reino de Deus, essas pessoas serão lançadas na fornalha acesa. Essa é a punição. E ali, essas pessoas irão ter choro e ranger de dentes, porque elas irão queimar nesse fogo. Isso é a punição para essas pessoas. Então, você vê que os escândalos e iniquidades são coisas gravíssimas e serão punidas por causa disso. Terão essa punição por causa disso. Porque o reino do Senhor Jesus, que é este mundo, ele é um reino em que esses escândalos e essas iniquidades acontecem a todo tempo. Várias vezes por dia isso acontece. Então, essas pessoas, elas sofrerão essa punição. Porque ele trata assim esse negócio. Porque ele não gosta, ele não aprova, ele não concorda com escândalos e iniquidades no seu reino. Em tempo algum, o Senhor Jesus nunca aprovou esse tipo de coisa, nunca concordou com isso. Mas ele disse isso claramente. E é isso que vai acontecer. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a punição para aqueles que no reino fizeram
muitos escândalos e iniquidades acontecerem. E esses escândalos e iniquidades fizeram muitos tropeçarem, muitos caírem. E isso é algo terrível, que será punido dessa forma. Então ele vai exercer justiça assim, quando esses anjos ajuntarem todos os escândalos e iniquidades e lançar essas pessoas que praticaram isso na fornalha acesa. É assim que vai acontecer. Então é o que está escrito, é o que o Senhor Jesus falou. Então isso se cumprirá mesmo. E o último texto que eu vou ler aqui, está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Para a igreja, aqui Paulo vai falar para a igreja, como a igreja deve proceder com essa questão de escândalos. Porque, como eu já falei, na igreja isso pode acontecer. Nas denominações hoje, isso está acontecendo muitos escândalos. E tanto a igreja como as denominações estão no reino, que é o reino de Deus. É aquele mesmo reino que o Senhor Jesus falou no texto anterior que eu li aqui. Então, está escrito assim, na Epístola de Paulo aos Romanos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então, hoje, no século XXI, você e eu temos que notar bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Nós temos que notar bem, porque existem muitos que estão provocando divisões e escândalos hoje na igreja, assim como aconteceu ali em Roma. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. A doutrina que eles aprenderam é aquilo que o Senhor Jesus falou, que eu li aqui nos textos de Lucas e Mateus a respeito dos escândalos. Ou seja, Paulo está se referindo ao que o Senhor Jesus ensinou sobre os escândalos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Você tem que se afastar das pessoas que provocam divisões e escândalos. Você não tem que ficar junto com eles. Você não tem que consentir, ser cúmplice, ser conivente com eles. Você não pode ficar participando com eles dessas coisas. Pelo contrário, você tem que se afastar deles. É o que está escrito aqui, claramente. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo. As pessoas que provocam divisões e escândalos, sejam elas quem forem, elas não servem a Cristo. Elas estão agindo contra as sãs palavras do Senhor Jesus. Elas não servem a Cristo. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Eles estão servindo ao seu próprio ventre. Eles obedecem aos seus ventres. Eles não obedecem mais ao Senhor Jesus. Essa é a verdade, pessoal. Por isso você tem que se afastar dessas pessoas. Aí o texto continua dizendo: e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, essas pessoas que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que nós aprendemos, eles, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. E muitas pessoas se deixam cair nesse engano. Essas pessoas que se deixam cair nesse engano são as pessoas que estão tropeçando. Porque essas pessoas que praticam divisões e escândalos fazem essas pessoas tropeçarem, fazem essas pessoas serem enganadas, elas caem nisso. Elas estão caindo por causa disso. Então, é isso o que está escrito a respeito dos escândalos. Você
Você tem que se afastar dessas pessoas. É o que está escrito. E se é isso que está escrito, é isso que você tem que praticar. Então faça isso. Você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Todos têm que se afastar de todas as pessoas que praticam escândalos no reino de Deus. É assim que tem que ser. Então nós devemos aprender isso hoje. Essa é uma lição para cada um de nós hoje, no século XXI, em nossa época. Porque os textos que eu li aqui foram escritos para os crentes ou para a igreja lá no primeiro século. Então eles servem para cada um de nós também hoje. Então eu espero que essa mensagem sirva para você e para mim, para que possamos agora começarmos a fugir, se afastar de homens que praticam escândalos. Não podemos compactuar com isso. Essa é a mensagem certa, vinda da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. Amém.